no YouTube, tá bom? Bem, então, sem mais delongas, é a aula nossa de número 10 deste livro aqui, ó, que é o curso para catecúmenos do Reverendo Adão Carlos do Nascimento. Eu sempre mostro o livro, porque como ele vai ficar no YouTube, então eu faço questão de mostrar qual é o livro que nós estamos utilizando, para evitar que depois digam que eu estou usando material de alguém sem autorização, nem citei a fonte, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu sempre mostro qual é o livro. É a segunda parte da nossa aula, tá? Então, nós começamos a falar disso na aula passada. E a aula de hoje é sobre o batismo infantil, ou batismo de crianças, tá? O livro é da SOCEP Z3, o autor, né, como eu já disse, é o reverendo Adão Carlos do Nascimento, e os professores da sala somos o Tarcísio, José Tarcísio, presbítero da nossa igreja, e eu, tá bom? Vamos lá. A nossa leitura em classe está em Atos, capítulo 2, verso 39. Atos 2, 39. Eu vou ler para vocês, tá? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, essa leitura aqui vai subsidiar nossa aula de hoje, tá? Então, sobre o batismo infantil. Na aula passada, eu encerrei o encerramento da aula. Eu estava falando, no encerramento da aula, eu estava falando a respeito do qual é a situação das crianças quando morrem antes de professarem sua fé e tudo mais, tá? Assim, uma das preocupações de alguns cristãos, talvez você fale, não, essa não é uma preocupação minha, mas tem gente que se preocupa com isso, principalmente quando a gente perde alguém, uma criança que falece antes de professar sua fé, antes de ter tempo de crer, né? Ela ainda é um bebê, ou foi um natimorto, né? Morreu no ventre ainda, ou ali, enfim, morre antes de ter uma maturidade para que ela possa entender o Evangelho, compreender o Evangelho e crer, tá? Eu dei uma resposta para vocês na aula passada a respeito daquilo que o autor, né, o reverendo Adão, o autor do livro, dá a respeito dessa questão, mas hoje eu trouxe também, para ajudar aqui na nossa aula, o que a confissão de fé fala sobre o assunto, porque a confissão de fé nossa trata dessa questão, tá? Eu recomendo mais uma vez que você leia a confissão de fé. Eu acho que tinha que ser essa é realmente uma das leituras obrigatórias mesmo para quem é um membro da igreja presbiteriana. A confissão de fé nossa é muito boa, boa de verdade, e eu acho que a gente perde muito quando não lê, tá? Ela trata de questões bastante interessantes. O capítulo 10 da vocação eficaz, da confissão de fé, trata da vocação eficaz, tá? E é lá que está a questão do batismo. Luísa, você está desenhando aqui no meu slide. Obrigado. Cuidado para não fazer desenhos, porque vocês conseguem desenhar aqui nas minhas coisas, tá? Enfim. Deixa eu ver aqui, mandou uma mensagem. Mas fica tranquilo, eu sei que talvez seja a netinha, ou então passou o dedo sem querer ali, aí ele acaba marcando. Tá, o capítulo 10 da Confissão de Fé, que trata da vocação eficaz, no ponto 2, né, desse capítulo, ele diz o seguinte, Saulo está entrando aí. Esta vocação eficaz, se você quiser saber o que a confissão entende por vocação eficaz, a gente já tratou disso em outras aulas, mas você pode ler o primeiro ponto. Ele vai dizer o que é vocação eficaz, né? Ele vai passar
o que a confissão entende por vocação eficaz, o que é a vocação eficaz, e aí ele vai dizendo nos outros pontos algumas especificidades dessa questão do que é a vocação eficaz. Então, no ponto 2, ele diz assim, ó, esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Então, Deus escolheu, e tem a ver com eleição, né? A vocação eficaz é a eleição de Deus, a predestinação. Deus escolheu, não influenciado por nada que ele previu, ele não enxergou na frente quem creria e depois ele deu fé para essa pessoa, porque isso seria até uma contradição, né? Se ele já percebeu, se ele já viu lá, porque ele é onisciente, se ele viu que as pessoas creriam, então por que ele precisa dar fé para quem ele já sabe que vai crer? Então, Deus não faria uma coisa dessa. Então, se ele deu fé, é porque ele sabia que as pessoas não creriam sem a ação dele. Então, ela é livre e especial graça de Deus, tá? Não vem nada do homem. Não é nenhuma coisa prevista no homem. Essa linguagem da confissão de fé, ela tem um porquê de ser assim, porque eles estão combatendo na época os remonstrantes, que são os arminianos, os primeiros arminianos, né? Os discípulos do Jacob Armínio. E eles acreditavam na graça preveniente, ou seja, Deus previu quem creria e aí ele dá fé, ele dá graça para essas pessoas. Então, a confissão de fé nossa vai dizer, não, isso não existe. Senão Deus não precisava, se ele já sabia que o homem creria, não precisava ele fornecer fé. Então, ele deu fé para quem não creria mesmo. Então, não foi baseado em nada que ele previu, foi baseado na sua vontade de fazer. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Ou seja, o homem é passivo nesse processo, ele só recebe a graça e ele recebe a fé para que ele possa crer, para que ele possa responder com fé, tá bom? Eu li essa segunda parte para vocês entenderem um pouco sobre essa questão da vocação eficaz, mas a parte que mais nos interessa hoje é esse ponto 3 aqui, por isso que eu deixei ele em negrito. Aqui você tem os textos bíblicos, né? Eu estou passando o mouse em cima aqui, que dão a base para o que está aqui em cima, e aqui nós temos os textos bíblicos que dão base para o ponto 3 que eu vou ler agora. As crianças que morrem na infância, e é isso que nos interessa agora, né, sobre isso que nós estamos tratando, as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer, do mesmo modo que são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, o que a confissão está dizendo o seguinte, aqui, né? Ela está dizendo o seguinte, as crianças que morrem na infância, se elas foram eleitas, elas serão salvas, tá? Da mesma forma, acontece com aqueles que são incapazes. A pessoa tem uma doença mental, ou ela enfim, vive muitos anos, mas sem condições de desenvolver o intelecto, por causa de alguma doença, por causa de alguma deformidade. Então, essas pessoas, conforme a confissão de fé, elas, se forem eleitas, estarão salvas, tá? É assim que eu creio também, tá bom? Tem gente que não crê assim, tem gente que acredita que você precisa crer, então se a pessoa se ela não teve oportunidade de crer, é porque ela não era eleita. Isso é bastante complicado de pensar assim, nós tratamos disso na aula passada, e é uma questão delicada, eu entendo porque algumas pessoas pensam do jeito que eu acabei de falar agora, né? Eu entendo, mas eu prefiro crer dessa forma que está aqui, tá bom? Por questões que nós já tratamos na aula passada. Mas, primeiro porque a Bíblia não é específica ao tratar desse assunto, então quando a Bíblia não é específica, ela não fala especificamente
de uma determinada coisa, a gente tem que tomar muito cuidado para tomar conclusões precipitadas com relação a isso. Além do mais, Deus ele é soberano, né? Ele é soberano na sua ação e ele tendo eleito a pessoa, ele é capaz de fazer muito além do que a gente pode imaginar, tá? Então, os textos que dão suporte para essa parte está aqui embaixo, tá bom? Vamos seguir aqui com a nossa aula. Qualquer dúvida a respeito desse ponto aqui, se tiver, você pode mandar aqui no chat aqui daqui da nossa reunião, ou então perguntar depois para mim, ou então abra o microfone aí e faça pergunta, tá bom? Para que não fique dúvida a respeito disso daí. Eu não vou me aprofundar muito, senão a gente fica só nessa parte aqui, e a gente já tratou dela um pouco na aula passada. Eu sei que talvez, se você está assistindo a aula hoje, não assistiu a aula da semana passada, as informações ficam um pouco aí vagas, mas eu acho que qualquer coisa você pode perguntar, tá bom? Eu não posso voltar lá na outra aula, senão a gente não avança aqui no nosso conteúdo. Vamos lá. Seguindo aqui, batismo de crianças. Existem evidências escriturísticas que Deus opera mesmo no ventre. Então, aí, alguma coisa ligada ao ponto anterior aí, tá? Ao que a confissão de fé fala. Por exemplo, João Batista, ele foi um exemplo bastante... Ele é um exemplo, né? Foi porque já morreu, né? Foi um exemplo bastante interessante. Olha só que coisa interessante. Jesus, o anjo aparece para Maria e diz para ela que ela teria um filho, seria uma obra de Deus, né? O Espírito descerá sobre vós o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E aí ele fala para ela que ela terá um filho, ela fala que ela não conhece homem, não conhecer ele no sentido... Eu sei que tem adolescentes na sala, mas, enfim, no sentido íntimo da coisa, sexual da coisa. Ela não tinha relações ainda, ela não era casada com o José, ela era noiva do José. Naquela época, um pouco de contexto aí. Não existia namoro, tá? No mundo antigo, não existia namoro. No período bíblico não existia o namoro. Essa é uma coisa nossa. Nós temos o namoro, mas na Bíblia, naquele período, não existia o namoro. Eu já vi gente defendendo que, tá vendo? Se a Bíblia é contra o namoro, então você não tem que namorar. Vamos com calma aí, pessoal, vai devagar. Não é isso, não. Primeiro, porque a Bíblia não diz nada que você tem que noivar e casar também. Essa era uma prática daquele mundo antigo. A gente também não sai apedrejando mulheres porque traem os maridos. Então vamos devagar. Nem marido porque trai a mulher. Então vamos devagar com as coisas aí. Vamos pega leve aí na heresia. Tá? Então, o que a Bíblia não permite é que você namore por namorar, tá? Mas, enfim, não é de namoro que nós estamos tratando, tá? Então, aí Maria vai até a sua prima Isabel e quando elas se encontram, a Isabel já está com 6 meses de gravidez. E a criança, o João Batista está ainda, né, o João ainda não tinha nem nascido, ele está no ventre da mãe da Isabel, ele salta, né, dentro do ventre, porque a Maria chegou e ela já estava grávida de Jesus. Então, é uma ação ali, enfim, de Deus no João, antes mesmo dele nascer. Então, a gente sabe pouco, tá bom? A Bíblia não é específica sobre algumas coisas e a gente sabe pouco, tá? Então, nós não sabemos exatamente como Deus trabalha com pessoas assim, crianças, né? E com pessoas que têm incapacidade mental, tá? Incapacidade cognitiva, vamos usar o termo assim. E nós temos também o caso de Jeremias. O caso de Jeremias não é igual ao do João, lógico, mas a Bíblia vai dizer que Jeremias ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Na verdade, desde o ventre, ele foi escolhido para ser profeta, mas se a gente for ler o Novo Testamento, nós somos escolhidos mesmo antes da fundação do mundo, né? Então, quando fala ali desde o ventre, era até antes disso.
mas quer dizer que já havia um trabalhar de Deus na vida do Jeremias, e o Jeremias ainda não tinha nascido, estava no ventre da mãe. Tá? Então, Deus pode operar vivificando, dando vida espiritual para crianças antes do tempo delas terem a compreensão do evangelho. Mas vamos continuar aqui com o que eu coloquei aqui. Ó. Deus pode conceder vida, no sentido espiritual, tá? A uma pessoa antes que ela ouça a pregação do evangelho. Embora, olha só, a conversão só ocorra por meio da pregação do evangelho. A respeito disso, irmãos, questão de conversão, regeneração, novo nascimento, essas coisas, eu recomendo que você leia uma obra de teologia sistemática. Tá? Recomendo muito, mas talvez você não vá ler. Tá? A Confissão de Fé já te ajuda nisso. Leia a Confissão de Fé. Tá? Mas isso aí um conteúdo que a gente trabalha, que a gente chama de Ordo Salutis. O Tarcísio ele sempre dá uma aula a respeito disso para os catecúmenos. Esse ano não deu, né, Tarcísio? A pandemia atrapalhou o esquema nosso aí. Mas a gente segue aí, a gente trabalhou alguns aspectos da Ordo Salutis durante as nossas aulas, tá? Mas a Ordo Salutis é um termo latim que significa ordem da salvação. Sempre quando você tem algum teólogo que trabalha a ordem da salvação, ele trabalha no sentido lógico da coisa, até porque é difícil você colocar as coisas em etapas cronológicas, como tem algumas coisas que acontecem simultaneamente, tá? É como você abrir uma torneira. Você abre a torneira e imediatamente a água já cai. Só que você teve que fazer um movimento de abrir a torneira primeiro. Mas a ação é simultânea. É como você apertar o interruptor de uma lâmpada. Você apertou, ele já acende. Tá? É muito rápido. Então, assim, é difícil saber. Assim, é praticamente simultâneo a ação. Acendeu, clicou no interruptor, acendeu. Só que a ação de clicar no interruptor, ela acontece primeiro. Então, a Ordo Salutis trabalha de questões assim, tá? A conversão só ocorra por meio da pregação do evangelho. Ou seja, Deus vivifica algumas pessoas antes da pregação do evangelho, mas essa pessoa está agora transformada pelo Espírito Santo e preparada para responder ao evangelho, porque morta ela não faz nada, então ela é vivificada para que ela possa responder aquele estímulo, e quando a pregação do evangelho vier, ela responderá ao estímulo da pregação do evangelho. Porque o ser humano não, o homem, o indivíduo, né, você e eu, não conseguiríamos e não conseguimos ir até Deus se ele primeiro não nos der vida, tá bom? É sobre isso que está tratando aqui, tá? Alguma dúvida? Manda bala aí, pergunta aí, tá bom? Bom, batismo infantil durante a Reforma Protestante. Se você tem o livro, vocês estão vendo que eu não estou seguindo o mesmo conteúdo que está aqui na revista. Por quê? Porque eu acredito que eu sou um homem de fé, que você leu a revista, o livro. Então, a informação do livro você já tem. Então, eu estou complementando, eu falo de algumas coisas que eu acho que estão ali, que precisam ser comentadas. Algumas estão ali muito tranquilas. Então, eu vou além do que ele tratou ali, para que você tenha mais informações a respeito do conteúdo. Vocês já perceberam em outras aulas que eu faço isso em todas as aulas. Porque se eu só ficar lendo o livro para vocês, não precisa ter aula. Você lê em casa e acabou. Tá? Então, eu comento algumas coisas que eu acho que precisam ser comentadas, que eu acredito que eu poderia melhorar a compreensão daquele ponto que está no livro, e trabalho outras coisas. Tá? Por exemplo, essa questão do batismo na reforma não está lá. Tá? Então, eu estou colocando aqui para vocês. O batismo infantil durante a Reforma Protestante. A prática de batizar crianças, irmãos, era normal durante o período da Reforma. Isso já acontecia, tá? Até porque, um pouco de história para vocês aí, tá? Na Europa, você não tinha no século, até o século, na verdade, no século XV começa a surgir, mas ainda em Portugal, depois passa para a Espanha.
No século XVI, essa história vai chegar na Inglaterra e França, que vai ser um período que você deve se lembrar quando estudou na escola. Estou brincando, porque eu sei que você não lembra de nada, mas faz de conta que você lembra, que é a formação dos estados nacionais, tá? Ou a formação do Estado moderno, que são os estados, o Estado, né? O Estado, reino, país, no molde que nós conhecemos hoje. Começa a ser formado lá no século XV, tá? Com o Portugal. Ele é o primeiro país a adotar essa postura de nação e patriotismo e tudo mais. Mas as coisas vão acontecendo devagarzinho, não é tudo ao mesmo tempo, tá? Como às vezes, quando você estuda história, parece que está acontecendo. Então, na Europa, até o século XVI, e ainda em alguns lugares ainda vai demorar um pouco mais para acontecer isso, você não tinha o conceito de cidadania estabelecido, como a gente conhece hoje, de pátria e tudo mais. Na Europa, você era cristão. Havia o conceito de cristandade. O que você sabia é que você era um cristão. Tá? Você não sabe que você está na França. Você é um camponês lá num feudo lá na França, você não sabe que você é francês. Você não sabe que você está na França. Você sabe que você é cristão e que o seu conde é o conde, sei lá, conde lá, qualquer um lá. Tá? É isso que você sabe, que é o seu líder imediato. Você não conhece mais nada. Às vezes você não sabe nem quem é o rei. Tá? Mas ele sabia que era cristão. Então, ligado, atrelado naquela época ao conceito de cidadania, estava o conceito de cristandade. Então, para que você pudesse ter direito à herança, você pudesse casar, você pudesse ter filhos e legar, deixar legados, né? Deixar herança para o seu filho depois da sua morte, para que todas essas coisas pudessem acontecer, você tinha que ser um cristão. E quando você era introduzido ao cristianismo? No batismo. Então você nascia, já era batizado. Se você não fosse batizado, até hoje, né? Alguns católicos mais antigos ainda falam, é um pagãozinho, né? Então, você é um pagão. Então você tinha que ser batizado. Tanto é que a Igreja Católica ela acreditava que se você não for, se a criança morresse sem o batismo, ela não podia nem ir para o céu, tá? Porque ela não era cristã, e nem ir para o inferno, porque ela não negou a Cristo. Então ela ficava num lugar, ela nem ia para o purgatório, como aqueles que eram cristãos que morreram sem salvação iriam, conforme não é eu que estou defendendo isso não, tá, pessoal? Vamos devagar. Os católicos defendiam isso. Alguns ainda defendem, tá bom? Talvez aqueles católicos que entendem mais da sua teologia. Tem muito católico que não sabe nada da sua teologia, mas aquele que entende um pouco da teologia católica defende isso até hoje. E a criança, ela não podia ir para o céu, não podia, porque ela não era cristã, não creu em Deus. Não ia para o inferno, porque ela também não descreu em Deus. Não ia para o purgatório, porque ela não precisa purgar pecados. Então ela ia para onde? Ela ia para o limbo, era o que eles acreditavam. Tá? Então, tudo isso eu estou dizendo para falar para vocês o seguinte: durante o período da Reforma, os reformadores Calvino e Lutero não quiseram mexer com isso, tá? Continuaram batizando crianças. Para eles, essa era uma prática comum e aceitável, tá? Se você abrir o microfone, não, acho que eu abri sem querer aqui. Fica tranquilo. Tá. Não, tranquilo. Vou fechar. Você abriu, eu pensei que você ia comentar. Sem querer. Tranquilo. É que o Tarcísio, ele é o nosso especialista aqui em Igreja Católica. Ele foi muito tempo, quando era criança e boa parte da juventude, coroinha da igreja e cresceu ali. Então, como ele abriu o microfone e eu estou falando de catolicismo, eu pensei que ele ia comentar. É isso aí. Mas é isso aí mesmo, né? Enfim. Não, tranquilo. Tranquilo? Obrigado. É isso mesmo. Então, o Calvino e o Lutero não quiseram mexer com isso. É uma prática aceitável, não há nenhum empecilho bíblico para que isso aconteça. Tá? Então, assim, não havia nenhuma contestação com relação a isso com Calvino e com Lutero. O problema começou quando surgiu um grupo chamado Anabatista. Tá?
Eles surgiram ali pela região ali da Suíça e Alemanha. Eles eram o pessoal que as pessoas que tiveram contato com os escritos do Lutero e tudo mais. E eles começaram a acreditar que a reforma ela tinha que ir além do que ela tinha ido até agora. Até agora, não hoje, né? Na época do Lutero. Então eles achavam que deveria haver um rompimento drástico entre a fé e o Estado, tá? Era um negócio subversivo para a época, tá bom? Demais, tá? E aí eles defendiam que o cristão, por exemplo, não era só a questão do batismo, tá bom? O anabatista, não pense só que o anabatista queria simplesmente não batizar crianças. A coisa é muito mais complexa do que isso, tá? Ou rebatizar pessoas. É muito mais do que isso. Era uma luta contra o Estado, tá? Eles, por exemplo, eram contrários a que cristãos, e todo mundo na Europa é cristão, veja só, entrasse no exército. Para eles não poderia ter exército. Alguns anabatistas chegaram ao ponto de que não pagasse imposto, que não respondesse às autoridades, que não se submetesse às leis daquela nação, tá? Então foi uma coisa drástica. Chegaram aí você tem dentro dos anabatistas, você tem os mais radicais e outros nem tanto, tá? Então tem um caso lá que eles queimaram uma cidade inteira por causa das suas questões, matou um monte de gente lá. Então, aconteceram coisas radicais durante o período da Reforma. Mas isso não é culpa do Lutero, não era culpa do Calvino, não era culpa do Zwinglio e nem de todos os líderes anabatistas. Mas algumas pessoas chegaram a esse ponto. E foi o Zwinglio que defendeu, fez a melhor defesa. Como o Lutero e o Calvino achavam que não... Na verdade, o Calvino é um pouco mais novo que o Zwinglio, e quando ele começou a pregar em Genebra, ele já não achou que não precisava cuidar dessa questão. Achou que essa era uma questão que estava já passiva. Bom, a gente tem que batizar e acabou, não tem que discutir isso, tá? Mas o Zwinglio foi o cara que teve mais problema com os anabatistas. É lógico, quando você tem um problema, você vai desenvolver uma solução para esse problema. Como o Lutero não tinha esse problema, ele não cuidou disso. O Calvino não teve esse problema, ele não cuidou disso, tá? Se tivesse tido o problema, talvez ele tivesse mexido com isso. Quem teve o problema foi o Zwinglio e foi dele que partiu a melhor defesa. Ele atrelou, tá, o batismo à teologia do pacto, que é o melhor subsídio que nós temos para o pedobatismo, tá? O batismo de crianças, tá bom? Pedobatismo, batismo infantil, ele é assim, a oposição a isso seria o credobatismo, tá? Que exige que você creia para que você seja batizado. Nós vamos trabalhar já a respeito desse ponto, tá bom? O Zwinglio, então, que ele que oferece a melhor explicação que nós temos para isso. É uma explicação bastante bíblica. Tudo que a gente fala de pedobatismo hoje está alicerçado naquilo que o Zwinglio escreveu a respeito disso na época dele, tá? Vamos seguir aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, interrompa, por favor. Objeções ao batismo infantil, tá? Eu enumerei aqui 6 objeções ao batismo infantil. O autor do livro, o reverendo Adão, ele dá algumas dessas objeções lá no livro. Ele não coloca do jeito que eu coloquei aqui. Eu tentei organizar assim para ficar mais fácil, fazer do jeito que a gente já fez em outras aulas, tá? Eu dou a questão e respondo, dou e respondo. Então, eu coloquei todas aqui e eu vou responder uma por uma daqui a pouquinho, tá? Então, quais são as objeções ao pedobatismo, ao batismo infantil? Essas objeções são levantadas por quem defende o credobatismo, tá? Normalmente grupos arminianos, a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, enfim, todos aqueles que partem da Igreja Batista, tá? Nós já falamos disso em outras aulas. Não estou aqui dizendo mal da Igreja Batista. É a forma que eles entendem a coisa. Mas, assim, se nós concordássemos 100% com a doutrina batista, nós não seríamos presbiterianos, nós seríamos batistas, tá?
E a mesma coisa, se eles concordassem totalmente conosco, eles não seriam batistas, eles seriam presbiterianos. Então, nós temos pontos de divergência e nós precisamos dizer por que nós divergimos, tá bom? Porque é muito ruim, e eu penso por mim, e eu falo por mim, eu penso assim e pensava assim, que a pessoa te afronte a sua fé e você não consiga responder essas questões, tá? Por exemplo, em apologética, tem um pessoal aí que talvez goste do que eu estou falando, e vai entender o que eu estou falando, mas em apologética, você tem tem várias correntes, tá? Uma delas é a corrente do Van Til, que defende o pressuposicionalismo, ou seja, você pressupõe Deus, então discutir ou explicar por que nós cremos em Deus é bobagem. Todo mundo já pressupõe que Deus existe. Você tem uma outra vertente, que é a vertente do Gordon Clark, que ele diz o seguinte: não, nós precisamos racionalizar essa questão. De mim mesmo, eu gosto mais de uma posição tomista do Tomás de Aquino. O que eu acredito? Eu acredito o seguinte, que você deve explicar às pessoas, até porque para que a sua fé seja fortalecida, você tem uma fé mais robusta, mais madura, tá? Não dizer simplesmente eu creio porque é absurdo, né? Como teve o caso de alguns teólogos no passado que falaram, não, porque é absurdo eu creio, tá? Tudo bem que talvez essa frase tenha sido mal interpretada, né? Porque ele está dizendo o seguinte: fosse fácil de acreditar, não precisava crer, né? O próprio termo crer é você confiar naquilo que é invisível, tá? Então, se fosse facilmente crível, se fosse uma coisa que eu pudesse observar, palpar e tudo mais, não precisava crer, você só ia aceitar. Então, eu acredito que nós devemos responder, como Pedro propõe, né? Responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, tá? Bem, vamos lá. Primeira objeção aí. No que está ancorada a prática do batismo infantil? Aí a pessoa fala assim, ó, no que você se baseia para defender isso? Tá? Aí daqui a pouco a gente responde. Segunda, aí já é primeiro a pessoa fala, no que você se baseia para defender isso? Aí pode ser qualquer coisa, tá? A segunda, não tem base bíblica para isso. Não há base bíblica para o batismo infantil. Terceira objeção, o batismo não garante a salvação das crianças. 4, então para que batizar, né? Então é o que eles falam. 4, é preciso crer para ser batizado. 5, é preciso arrepender. Preciso melhorar, depois eu arrumo lá o slide, tá? É preciso se arrepender para ser batizado. Faltou um C ali, né? Um condicional, não é nem condicional, é a prática de ser feito, né? É o verbo ser. Vou ler de novo. É preciso se arrepender para ser batizado. E uma criança não pode se arrepender. A gente já falou disso, mas vamos lá. A religião é algo muito pessoal, não podemos impor uma religião aos nossos filhos, tá? Todas elas têm o seu valor, todas essas objeções têm o seu valor, tá? Não podemos negar o valor delas, elas têm o seu valor, mas nós temos respostas para todas elas e que podem justificar a prática do batismo infantil, tá bom? Então vamos lá, que soluções nós temos para tudo isso? Talvez sejam perguntas que você já tenha ouvido e talvez sejam perguntas que você já tenha se feito, tá? Poxa, mas para que a gente vai batizar criança? Não tem nada na Bíblia sobre isso. A gente se baseia no quê? Opa, tem uma perguntinha aqui. Ou alguém está comentando alguma coisa aqui. Espera aí que já vou ver. Diogo, é a Dani. Depois eu queria contar sobre o meu batismo. Tá bom? Você quer falar publicamente? Você quer publicar aí, Dani? Só responde sim ou não. Ou você quer conversar particular? Sim? Não, sim. Tá. Quer falar agora antes que eu entre nessa segunda parte ou você quer falar depois? Não, é rapidinho. É porque assim, Pode eu falar. fui batizada ainda criança, na Igreja Batista. Sim.
Criança bebê ou criança 9 anos, 10 anos? 9. Tá. Mas naquela época era uma coisa assim, um fato histórico, porque não batizava, era muito rígida a igreja, sabe? Uhum. Era aquela igreja do interior de Minas Gerais, muito tradicional. E para a pessoa batizar, passava por uma classe igual essa de catecúmenos, né? Uhum. E a pessoa tinha que depois fazer uma profissão de fé pública, com perguntas feitas pelo pastor na frente da igreja e pelos irmãos. Quem quisesse levantar e perguntar, a pessoa tinha que saber responder. Rapaz, o negócio era estreito mesmo, hein? E aí, o pastor, eu quis me batizar. Aí ficou assim uma coisa estranha, porque não era costume, nunca tinha batizado, né? Uhum. E eu não tinha feito a classe eu quis me batizar, e porque nem tinha criança na classe, né? Para falar a verdade, só ia ter eu, a classe difícil, né? E aí aí o pastor, não, você quer batizar? Vamos batizar, vou conversar com os irmãos. Aí conversou, os irmãos ficou meio assim, os mais antigos, né? Mas ela vai ter que passar pela profissão de fé pública aqui na frente, vai ter que responder as perguntas. Aí eu fui, né, com 9 anos, e sem fazer a classe, e eu lembro que, como eu era criança, eles aproveitaram para perguntar tudo que perguntava para os adultos. Terceira linha. Nossa, os irmãos lá de 90 anos, tudo levantando e fazendo pergunta. Só sei que vai fazer 20 anos, né, que eu fiz a minha profissão de fé e batizei ainda criança. Mas foi uma coisa marcante na igreja, eu acho que eles lembram até hoje disso. Os irmãos saíram chorando, mas chorava tanto que soluçava, sabe, assim, os irmãos da igreja. E aí eu me batizei, vai fazer 20 anos. Aí eu só queria contar, porque foi numa igreja batista e na época foi uma coisa muito... Como que eu posso Inusitada. dizer? Inusitada e histórica, acho que eles lembram disso até hoje. E eu permaneci, nunca me desviei, nunca, e estou até hoje, graças a Deus, na presença de Deus. Benção, graças a Deus. Então, é um caso de, não foi um batismo tão, né, bebê, mas você era novinha, então, assim, é difícil também compreender quando a pessoa, quando uma criança alcança a maturidade, né? É Sim. complicado responder essa questão também, né, para ser batizada. No seu caso, você deve ter ido bem nas perguntas lá, porque senão não seria, né? E eles sacramentaram você lá. Não, do que nada. Eles perguntaram para mim sobre o dízimo. Olha essa pergunta. E eu não sabia o que era dízimo direito, né? Aí eu falei, não, pode deixar que quando eu ganhar meu salário eu vou doar tudo para a igreja. Olha só que maravilha. É nem o dízimo, é tudo. Essa aí é a viuvinha. Aí eles viram, mas foi um misto de risada com choro. Só sei que eu fui aprovada. Que benção. Legal, obrigado por compartilhar conosco aqui a sua história, Dani. Um abraço. Tchau. Tchau. Não, tchau não, você vai ficar aí, né? Até mais. Vou ficar, tô aqui. Bom, temos histórias assim, né? E tem outros, eu já comentei algumas histórias também com vocês a respeito de batismo, não de batismo infantil, de batismo de adultos, que a pessoa não participou de uma sala de novos convertidos, ela fez a sua profissão de fé, ela foi batizada, adulta, né? E ela não sabia nada, né? Assim, e não era nem... E foi questão de pecado, ela não sabia que ela não podia cometer, não sabia que ela não sabia que não poderia permanecer na igreja como membro vivendo na prática de adultério. Tá? Parece absurdo, irmãos, mas ela não sabia, tá? Então, vamos lá. Você pode falar assim, como ela não sabia? Bom, na igreja católica você pode ter comunhão com a igreja e viver em prática de adultério. A pessoa que vem da igreja católica para cá e não sabe muito a respeito do cristianismo, ela pode se enganar desse jeito. Nós tivemos um aluno uma aluna, na verdade, na classe de catecúmenos no ano passado, que ela estava na nossa igreja há 1 ano. Então nós abordamos ela, conversamos com ela e falamos para ela participar da sala de catecúmenos, para ela se tornar membro e tudo mais. E aí ela estava 1 ano, ela não faltava nos cultos. Eu sei porque ela sentava 2 bancos atrás do meu na igreja. E aí, quando ela começou a participar da sala de catecúmenos, ela começou a fazer perguntas que eram assim, perguntas que muito básicas.
E teve um momento, uma aula nossa que nós tratamos da questão de idolatria, e ela falou assim, ué, mas como assim? Não é o mesmo Deus? Eu falei, olha, Deus é um só, sim, mas não é todo tipo de adoração que você remete a Deus que é o Deus verdadeiro. Você precisa, o Deus verdadeiro, ele é assim, 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 assim. Não é porque você diz que o nome dele é Deus que ele é Deus, entendeu? A crença é como eu falar para você, você conhece o Tarcísio? Aí você fala assim, não, eu conheço o Tarcísio sim. Então, rapazinho novo, tem 17 anos, o Tarcísio, ele é japonês. Aí você fala, não, mas o Tarcísio que eu conheço não é esse. Mas como não? Só tem um Tarcísio na igreja, tá? Não, então a gente está tendo algum problema, porque o Tarcísio que eu conheço, ele é o pai da Thaís, ele é o pai do Olavo, ele canta no coral. Não, mas... Aí você pode retornar, não, mas o Tarcísio... Não, o Tarcísio que eu conheço não é esse, não. Então, assim, não é porque você diz que crê em Deus que esse é o Deus verdadeiro, tá? Aí eu comecei a explicar para ela, e aí ela foi ver que, na verdade, não deu, ela saiu fora do catecúmenos, inclusive ela saiu fora da igreja, tá? Por causa disso. Nós tivemos um outro caso de um irmão que, quando nós começamos a falar para ele que a pessoa precisava crer em Deus para a questão de salvação, ele achou ruim, ele falou, como assim? Quer dizer, então, que eu não, se eu não for, que se eu não, o Tarcísio lembra do que eu estou falando aí, né? E o cara era antigo, há muitos anos da nossa igreja, e ele saiu e voltou. Quando ele voltou, inclusive ele nem queria participar da sala de catecúmenos, ele foi contrariado para a sala, ele veio contrariado para a sala. Aí ele começou a assistir, e aí no meio daí ele percebeu que o que ele cria era completamente diferente do que nós criamos. Tá? E ele estava há muitos anos na igreja. Tá? E ele já era batizado. Ele disse que na época que ele da outra vez que ele foi membro da nossa igreja, que ele tinha feito a sala de catecúmenos, mas pelo jeito ele não entendeu nada. Tá? E aí ele acabou saindo da sala, ficou bravo e saiu da sala. Bom, enfim, vamos lá, seguir aqui com as nossas indagações aqui. No que está ancorada a prática do batismo? Então, respondendo a primeira objeção. Está ancorada, como nós já vimos, na teologia do pacto, tá? Na teologia da aliança. Deus é um Deus de alianças, ele faz pactos, ele faz acordos com o ser humano, com o homem, tá bom? Da mesma forma que na antiga aliança, no Antigo Testamento, tá? Uma criança era inserida no pacto, na aliança, através da circuncisão, e isso acontecia lá quando ela tinha 8 dias de vida, tá? Nós podemos afirmar, uma vez que o batismo substitui a circuncisão, nós podemos dizer o seguinte, se a criança era inserida no pacto quando ela nascia, na antiga aliança, ela é inserida no pacto quando ela nasce também, tá? Na nova aliança. Naquela época era feito um sinal na carne, hoje em dia ela é só batizada, tá? Mas a mudança para por aí. O restante das instruções permanecem as mesmas, tá? E se ela não fosse circuncidada quando criança, ela deveria ser circuncidada a qualquer momento da vida, tá? É como nós fazemos até hoje na igreja presbiteriana. Algumas pessoas que estão na nossa sala talvez não tenham sido batizadas ainda, porque vieram de outra igreja, ou não eram cristãs e estão conosco agora, tá? Essas pessoas que não vieram de igrejas evangélicas ou que não foram batizadas quando criança, serão batizadas ao término das nossas aulas, né? Lá em novembro. Então, essa pessoa, ela será inserida no pacto, tá bom? Será inserida na aliança. Tá? Vamos vendo aqui as coisas, vamos continuar vendo isso aqui, tá? Podemos afirmar que o batismo não garante que a criança será salva, porém o mesmo... Olha, veja só, eu já estou respondendo uma questão que nós vamos tratar dela daqui a pouco, tá? Nós podemos afirmar que uma criança batizada, ela não tem garantia de salvação. É verdade, tá bom? Porém, o mesmo poderia ser dito das crianças que eram circuncidadas no Antigo Testamento, tá? Por exemplo, Saul. Saul, ele foi
circuncidado, mas ele morreu de uma forma desastrosa, tá? Acabe muito provavelmente foi circuncidado. Acã, com certeza, foi circuncidado, mas ele roubou uma boa capa babilônica, né? Quando Israel tomou Jericó, ele pegou uma boa capa babilônica lá e alguns ciclos de prata e escondeu debaixo da sua tenda. E aí, por causa disso, ele foi apedrejado e ele foi condenado. Tá? Então, assim, a circuncisão não garantia também que a pessoa seria salva. Tá? São coisas diferentes. Salvação está atrelado à predestinação, à eleição de Deus. Agora, ser parte da aliança, ser parte do povo de Deus, exige que você faça, no Antigo Testamento, que os homens, no caso, né, fossem circuncidados. Se eles seriam salvos ou não, é outra história, tá? A nova aliança exige que você seja batizado. Se você será salvo ou não, é outra história, tá? Também não é garantia de batismo, não é mesmo. O ladrão na cruz, aquele que se converteu, tinham dois ali, né? Os dois criminosos que estavam com Jesus, um deles se converteu e não foi batizado, tá? Ele foi inserido na igreja? Não. Por quê? Porque ele não teve tempo, a igreja não tinha nem sido fundada ainda, tá bom? Mas ele foi salvo, tá? Então, assim, uma coisa é você participar da eclésia, da eclesia, tá? Outra coisa é você ser salvo. Tem muita gente que está na igreja e que não é salvo, tá bom? Mas está lá, está se beneficiando, ele se beneficia das bênçãos ali da igreja, do ensino, ele se beneficia da amizade com os irmãos, então ele tem vários benefícios, mas ele não é salvo, tá? E muitos não são, e nem serão, tá bom? Mesmo assim, mesmo a circuncisão lá no Antigo Testamento não ser garantia de salvação, era uma ordem de Deus. Então, não circuncidar, era pecado, tá bom? Deus ordenou que os meninos recebessem o sinal, tá? Então tinha que ser feito. Então, embora não garantisse que ele seria salvo, eles tinham que fazer porque era uma ordem. O batismo não é uma garantia que você vai ser salvo, nem infantil e nem tempo nenhum da sua vida, tá? Mas é uma ordem. Se você está na igreja, você tem que ser batizado, tá bom? Os verdadeiros cristãos se batizam ou são batizados, tá? Quem não é cristão, ele não tem obrigação de fazê-lo, tá? E muitos que não são cristãos o fazem, mas eles estão lá, estão com a gente. Tá? Então, estão na igreja. Obedeceram pelo menos o mandato. Tem muita gente que obedece. O ímpio, quando ele não rouba, ele obedece a Deus, mas isso não quer dizer que ele está salvo. Tá? O ímpio, quando não mata, obedece a Deus, mas não quer dizer que ele é salvo. Tá bom? Então, assim, obedecer a Deus, todo mundo em algum momento da vida obedece. E desobedece mais um monte, né? Mas às vezes obedece. Tá? Mas não quer dizer que ele está sendo salvo. Tá bom? Então, assim, é muito frágil essa questão de dizer, não está ancorado em nada. Está sim, está ancorado no teologia do pacto. Mas não é nenhuma certeza de que vai ser salvo. É verdade, mas e daí? Deus mandou fazer, a gente faz, tá bom? A gente obedece, porque ele é Deus e a gente é criatura. Tá? Nós somos criaturas. Tá bom? Tranquilo aqui, irmãos? Deu para entender? Espero que tenha dado. Eu estou vendo só o Tarcísio aqui na minha tela. Então, o resto está tudo apagado na minha tela aqui, né? Então, eu vou confiar no Tarcísio. Valeu, Tarcísio, é nóis. Vamos lá, o segundo ponto. Se você não entendeu, pergunte, tá bom, irmão? Segundo, não há base bíblica para o batismo. Então, vamos lá, com calma aqui, tá? Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, tá? Tranquilo. Não há base bíblica para o batismo. Se por base bíblica as pessoas entendem que deveria haver uma ordem específica na Bíblia, dizendo lá, olha, batize as crianças, tá? Se você espera que isso esteja na Bíblia, realmente não tem, tá? Realmente não tem. Mas também não há nenhuma proibição, tá? Então, a Bíblia não manda, batize crianças, mas ela também não fala, não batize crianças. Então, não há nenhuma ordem específica, mas também não há nenhuma condenação específica, uma proibição específica.
Tá bom? Então, fica elas por elas. Empatou o jogo aqui. Não tem nenhuma ordem, mas não tem nenhuma proibição. Então, nós estamos... Se não há proibição e nem ordem, o que nós temos? Nós temos o quê? O batismo substitui a circuncisão. A circuncisão era feita nas crianças. Então, nós fazemos em crianças, tá? Mas também não há nenhuma proibição, tá? Além disso, também não há nenhuma orientação específica para que mulheres participem da ceia. Então, se a gente for esperar que a Bíblia sempre fale especificamente algo, então nós temos um problema. A Bíblia não diz, dê ceia para mulheres. Ah, mas ela também não proíbe. Mas ela diz que na primeira ceia só participou homens. Tá bom? Mas nós damos ceia para as mulheres. A Bíblia, nós não entendemos que isso há uma proibição para isso, que não é bíblico. Ou alguém já defendeu que não é bíblico que mulheres comam ceia, participem da ceia, comam o pão e bebam o cálice, porque na primeira ceia só tinha homem. Ninguém defende isso, ninguém em sã consciência defende isso. Então, por que aplicar isso ao batismo? Por que você espera uma orientação específica no que diz respeito ao batismo infantil e menos exigente, né? Mais flexível no que diz respeito à ceia? A Bíblia não diz que tem que dar ceia para as mulheres. E também não proíbe. E, no entanto, nós damos a ceia para as mulheres. Né? As mulheres participam da ceia do Senhor porque elas são membros do corpo de Cristo. Tá? Então, aí também você tem que, se você quer exigir uma coisa de um lado, então você tem que exigir para todos os aspectos. Então você tem que querer que a Bíblia seja específica em todos os pontos da sua vida. Então, meu filho, você está perdido, porque se a Bíblia fosse falar tudo o que você espera dela, ponto por ponto, a Bíblia não ia ter só 66 livros, não. A Bíblia ia ter, eu acho que uns 10 mil livros. Tá? Só para tratar de todos os pontos que você tem dúvida na vida. Se você esperar que a Bíblia te fale se você deve investir na Nasdaq ou não, você está lascado, porque a Bíblia não tinha Nasdaq naquela época. Se você deve acessar a internet ou não, você está perdido. Eu lembro quando eu trabalhei em Bertioga, eu morei em Bertioga 5 anos, antes de vir para Mogi. E eu tinha um colega que ele era da igreja Deus é Amor. E a igreja Deus é Amor proíbe você de usar a internet. O membro da Deus é Amor era, não sei se ainda é proibido, tá? Mas na época era, há uns 12 anos atrás. E às vezes esse colega, meu colega assim, conhecido, né? Ele vinha até mim pedir para eu pegar um boleto para ele na internet, ou fazer alguma coisa para ele na internet. Aí eu olhava, eu ajudava o cara. Mas eu pensava assim, olha que miserável. Ele, se fosse pecado mesmo usar a internet, ele não pode pecar, mas deixa eu pecar, né? Eu que vá para o inferno, né? Então, assim, ele não pecou, mas eu pequei, deixa eu pecar. Né? Então, assim, é lógico, a Bíblia não fala nada disso, não é proibido. A Bíblia proíbe o quê? É você ver pornografia, você se expor a essas coisas. Se você faz isso na internet, então é proibido fazer isso na internet. Agora, mexer na internet, nós estamos nos beneficiando disso. Graças a Deus, porque Deus deu inteligência para o homem para que fizesse isso. Então, assim, se você espera respostas específicas da Bíblia, você não vai encontrar, irmãos, para um monte de coisa. Para um monte de coisa. Não é só para isso, não. Então, a Bíblia não diz de forma específica que você deve batizar, mas ela também não te proíbe de batizar, tá? Ela não diz especificamente que mulheres devem participar da ceia, mas ela não proíbe mulheres de participar da ceia. E se ela não proíbe, nós entendemos o quê? Que as mulheres podem participar da ceia, tá? E eu acho que ninguém reclama disso por aí. Tá bom? Deu para entender aí? Tá aí? Tranquilo? Espero que sim. O batismo não garante a salvação das crianças. É verdade, não garante mesmo. Nós já vimos isso agora há pouco, tá? Não garante a salvação de ninguém. Tá? Não é só de criança, é de ninguém. Tá bom? O batismo não salva nem as crianças e nem os adultos que dela participam. Não quer dizer que você fez uma profissão, professou a fé e foi batizado, que você é salvo. Isso não garante nada. Eu já disse para você que do grupo que eu me batizei,
E em 93 ou 94, eu não lembro se foi final de 93 ou começo de 94. Já faz um tempinho e as lembranças não me são tão fortes assim, né? Eu não lembro direito. Mas naquela época, eu lembro que nós tínhamos um grupo não muito grande, eu acho que era por volta de 13, 16 pessoas, uma coisa assim, não era um grupo muito grande de pessoas que foram batizadas, mas desse grupo só tem eu e mais um que permanece na igreja. O resto, irmãos, não é nem que não está na igreja, não está em Cristo, tá? Se bem que eu acho que a pessoa, quando está em Cristo, ela vai participar de uma igreja, tá bom? Ela tem que participar da igreja. Ela não fica... Você não vê árvores andando por aí, enfim, olhos andando por aí, estou fazendo orelhas andando por aí. Lembra? Nós somos corpo, somos membros do corpo de Cristo. Então, nós estamos ligados uns aos outros, tá? Então, nós temos que estar numa igreja, tá bom? Muitos dos que foram batizados comigo não estão. A Daniela comentou agora a história de quando ela foi batizada, com 9 anos. Tá? Talvez ela se lembre, não sei, mas talvez ela se lembre que das pessoas que foram batizadas com elas, quantas estão na igreja hoje? E você faça um exercício aí. Quantas pessoas que foram batizadas com você, se você já foi batizado depois de criança, né? Quantas pessoas ainda estão na igreja? Quantas pessoas ainda estão no Senhor, tá? Então, assim, batismo não é garantia para ninguém. Nem para criança, nem para adulto, tá bom? Aliás, muitos dos que foram batizados depois de adultos abandonaram os caminhos do Senhor. Irmãos, eu dei aula de catecúmenos na nossa igreja no ano 2013 e 14, depois eu saí, fiquei uns anos dando aula para os adolescentes e voltei no ano de 2018, tá? Do grupo que eu vi passar por nós, muitas das pessoas que passaram pela classe de catecúmenos não estão mais hoje. Eu fico triste com isso, né? É triste, mas elas não permaneceram na fé. Eu tentei ir atrás de algumas delas. Algumas eu não consegui contato, perdemos o contato delas. Outras, eu consegui ter o contato, entrar em contato com ela, e eu contei para vocês já. Teve um casal que chegou a falar para nós, olha, não me procure mais, eu não quero saber. Tá? Eu estou bem do jeito que eu estou. Então, ela não... Então, assim, o batismo, e ela foi batizada depois de adulta, esse casal, ambos, né? Participaram da sala em 2013 ou 14. E eles abandonaram a fé. Então, o batismo não é garantia para as crianças? Não, mas não é garantia para ninguém, tá? Então, por que eu devo me batizar? Porque Deus mandou. Pronto. E se Deus mandou, meu filho, você obedece. Porque Ele é Deus e nós somos frutos da sua mão, tá? A Bíblia, Paulo fala lá em Romanos, né? O vaso, ele não diz para o oleiro, por que me fizeste assim? Tá? Ou por que me colocaste aqui? Eu não quero ficar aqui. Não, o vaso nunca fala isso. Nós fazemos porque Deus mandou. E Ele é Deus e nós somos seus servos. Tá? Ele é o Senhor. Nós somos seus servos. Ele manda, tem um ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus manda e a gente é enjuizado, né? Desajuizado, mas de vez em quando a gente obedece. E essa aí é uma coisa que a gente deveríamos obedecer sempre, né? Que a gente não consegue. Espera que eu vou pedir para minha secretária pegar uma água para mim. Ô, Priscila, amorzinho do meu coração, pega um pouquinho de água para mim. Falar assim, né? Porque sabe como é que é, né? É preciso crer para ser batizado. Mais uma objeção aí. Na verdade, não. Tá? O crer... Espera aí que tem uma pergunta aqui. Ah, tá, é rezada. O crer, na verdade, não, tá? Crer pressupõe fé, que é um dom de Deus. Então, assim, nem todos que foram batizados adultos realmente creram. Irmãos, eu acabei de citar um exemplo aqui. Quantos dos que estavam conosco não estão mais? Faça um exercíciozinho aí. Não só dos que batizaram com você. Puxa na memória aí quantas pessoas estavam. Tá vendo? Ela é boazinha. Quantas pessoas estavam na igreja quando você entrou e quantas estão hoje? E você sabe dizer onde essas pessoas estão? Tá? Eram membros da igreja. Eu já vi gente sair da igreja, irmão, por causa de partido político.
Eu não quero polemizar isso, tá? Mas isso não vou dizer de Mogi, tem casos em Mogi também, mas vou dizer de um caso de Bertioga. Quando começou a aparecer aqueles escândalos acho que é Mensalão, não lembro direito, e aí começou nós comentamos, às vezes, nós estávamos ali, antes do culto começar comentando, eu e um grupo de irmãos comentando a respeito disso, e uma irmã ficou ofendida. E olha, irmãos, ela saiu da igreja e ela não quis saber mais de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Ela amava mais o Lula do que Jesus. Amava mais o Lula do que Jesus. Porque ela ficou com o Lula, e eu estou fazendo uma crítica dura aqui, tá? Ela amava mais o Lula do que Jesus. Então, o Messias dela, o Salvador dela, não é Jesus. Não amava tanto Jesus assim. Porque ela não saiu da nossa igreja só porque, simplesmente, não saiu só da nossa igreja. Ela ela abandonou a fé. Tá? Por quê? Por causa do nosso comentário ali, antes do culto começar sobre algo do PT. Tá bom? Então, e ela era batizada depois de adulta, tá? Então, muitas das pessoas que são batizadas realmente não creem. Algumas até pensam que creem. Irmãos, tem muita gente na igreja que pensa que é cristão, que pensa que é salvo. Só que com o tempo ela vai se afastando, tá? Uma hora ela vai se afastar. Lembra de uma parábola que trata muito disso, é a parábola dos solos, que a gente chama, na nossa Bíblia aparece com epígrafe, que aquela epígrafe não é inspirada, tá? Que é a parábola do semeador, mas não é sobre o semeador que trata do solo, trata do coração, tá? O semeador saiu a semear e ele sai jogando, o semeador ele sai jogando sementes por aí, até ingênuo parece, né? Seria ingênuo aquele semeador. Umas sementes caem no caminho, o solo é duro, né? A semente nem chega a entrar no coração. Os pássaros, que depois Jesus fala que é o diabo, arrebata a semente e ela não vai dar nada. Nem chegou a penetrar no coração. Mas a mensagem está sendo pregada. Algumas caem entre espinhos e ali ela cresce, ela tem uma raiz boa, mas ela começa a crescer, os espinhos a sufocam e ela se torna infrutífera. Os cuidados desse mundo mostram que, na verdade, ela não deu fruto, ela não era uma boa árvore. Tá? O solo, o coração não era um coração bom. Outras caíram no meio das pedras. Tá bom? Tá difícil de falar o trava-língua aqui. Caiu no meio das pedras. Ela não tem raiz muito profunda, então ela afunda um pouquinho na terra e ela cresce muito rápido, mas vem o sol e ela morre. Por quê? Porque ela não tinha raiz. E algumas sementes caíram no coração bom. Tá? Temos aí 3 sementes que perfuraram a terra. Tá? Uma delas foi sufocada pelos cuidados dessa vida, ou seja, não era um cristão de verdade, e o outro morreu, parece que dá um fruto, começa a cantar no coral, entra na orquestra, entra na UPA, entra na UMP, vira líder do grupo, rapidinho o cara está envolvido na SAM, o cara vai para o seminário, vira seminarista, piada comigo mesmo, tá? O cara se envolve em todas essas coisas, mas daqui a pouco morreu, cadê o cara? Sumiu, cadê a pessoa? Sumiu. Não era salvo de verdade, tá bom? A prova disso é que muitos que são batizados deixam a igreja, renegam a Deus, tá? Que um dia afirmaram crer. Da mesma forma que no batismo infantil, se o indivíduo não for eleito, o batismo não passará de um ritual vazio, uma molhadinha de água na cabeça, tá? Tanto para crianças quanto para adultos. Se essa pessoa não for eleita, se Deus não produzir fé no coração dela, se ela não nascer de novo, ela não entra no reino dos céus. Lembra a conversa de Jesus com o Nicodemos, né? Se não nascer de novo, importa-vos nascer de novo, tá? Senão não entrareis no reino, não vereis o reino dos céus, tá? Então, é preciso crer. Muita gente que é adulta
é batizada sem crer. Diz que creu, tá? Mas não cria de verdade. O tempo, a vivência cristã vai demonstrar. Jesus disse o quê? Pelo fruto se conhece a árvore, tá? Pelo fruto se conhece a árvore. Nunca se esqueça disso. Isso serve, Jesus está tratando, quando ele fala disso, de falsos mestres, mas isso serve para todo mundo. Não é só para falsos mestres, não. Serve para nós, para qualquer um de nós, tá? Quinta objeção. Vamos correr aqui, que o tempo está começando a acabar. É preciso arrepender-se, é preciso se arrepender, ainda está errado aqui, se arrepender para ser batizado. E uma criança não pode se arrepender. As pessoas, normalmente, já falamos disso em outras aulas, confundem o batismo de João com o batismo cristão. O batismo de João era uma prática, era para arrependimento, mas era uma prática que simbolizava o batismo purificador com o Espírito Santo. Também já vimos isso, tá? Em outras aulas, eu fiz até aquele, não é um artigo, um textozinho, né? Tratando disso, mandei para vocês, para os alunos de catecúmenos. Se você não é meu aluno de catecúmenos e quiser esse textozinho, não é muito grande, acho que são umas 4 páginas só. Eu fiz uma análise morfológica de uma expressão grega lá a respeito do batismo. Eu mando para você, tá? É só pedir para mim. Batismo com o Espírito Santo, que ainda aconteceria. João fala, eu vos batizo. Perguntaram para João, vamos dar aqui todo o contexto. Você é o Messias? Ele disse, não. Você é o profeta? Não. Você é Elias? Não. Então por que você batiza? Então por que você está batizando? Se você não é o Messias, não é o profeta e não é Elias. Por quê? Quem diz para você que você pode batizar? Aí João responde, Deus me mandou batizar. Aquele que me mandou batizar, ele diz que entre vocês, quando eu ver o Espírito Santo descer sobre ele, ele é aquele de quem fala as profecias. Ele será o Messias. Aí ele fala também outra coisa. Eu estou colocando várias falas de João aqui juntas, tá? E ele diz o seguinte, ó, eu vos batizo com água, mas o que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e vos batizará com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, lembre-se, irmãos, Deus, ele não tem nome de verdade. Ele dá nomes para si, para que a gente possa chamá-lo de acordo com alguma característica que ele quer evidenciar dele, tá bom? Então, qual é a característica que você imagina que o Espírito Santo trabalha em nós? Espírito Santo. A palavra Espírito Santo, em grego, é pneuma, tá? É vento, sopro. É uma palavra que também pode ser traduzida por vida. Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá vida e é aquele que nos santifica. Então, ele nos dá vida e nos dá santifica. Que vida é essa? Vida normal que eu tenho aqui? Não. Vida espiritual, porque, conforme Paulo em Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados, tá? Mas Deus nos vivificou através do Espírito Santo. Ele nos dá vida e nos santifica. Tá bom? O batismo de João simbolizava essa purificação que o Espírito Santo traria. Tá? Esse era o batismo de João. O batismo cristão, nós já vimos em outras aulas, que as pessoas que foram batizadas no batismo de João, depois tiveram que ser batizadas no batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós batizamos. Tá bom? Tá. Se o batismo fosse um símbolo do arrependimento, presta bastante atenção. Olha a implicação aí. Porque tem muita gente que diz, não, batismo é batismo para arrependimento. Se o batismo fosse um símbolo do arrependimento, irmãos, então ele seria uma condição sine qua non, né? Um termo latim que significa sem a qual, tá? Sem a qual não há salvação. Seria uma condição sine qua non para a salvação. Então, se o batismo é o símbolo do arrependimento, então você teria que ser batizado para ser salvo. E nós não cremos nisso, porque isso presumiria que você tem parte na salvação. Você seria responsável último da sua salvação. Porque se você não se batizasse, você não seria salvo. E aí esquece, Deus não é soberano, tá? Ele não seria soberano. Não é eu que defendo isso não, tá? Fique calmos aí. Eu estou contradizendo essa crença.
Aí, no final das contas, você seria o responsável pela sua salvação. Esquece o calvinismo. Você é um arminiano, tá? Ou um pelagiano, né? Ou um semi-pelagiano, tá? Na melhor das tudo é ruim, mas pelagiano e semi-pelagiano é ruim, tá bom? Mas aí, na melhor das hipóteses, um semi-pelagiano, tá? Tá, vamos lá. O que sabemos que não é verdadeiro, afinal de contas, o batismo não salva. Então, o batismo não é para arrependimento, tá bom? Não é, porque se fosse, você precisaria fazê-lo para ser salvo. E o ladrão lá da cruz não foi batizado, tá bom? Nós temos esse, nós temos outros exemplos também. Vamos lá. Sexto ponto, a sexta objeção. A religião é algo muito pessoal. Não podemos impor uma religião aos filhos. Conversa fiada. Pais que afirmam isso estão desobedecendo a ordem do Senhor de ensinar o filho sobre Deus. Olha, você ensina o seu filho sobre Deus. Você não está conduzindo ele para o caminho do cristianismo? Se você não faz isso, você está desobedecendo a Deus. Eu vou ler aqui para vocês 3 textos bíblicos rapidamente aqui, tá? Se eu passar do tempo, irmãos, no máximo 11h40 eu acabo essa aula. Vocês já estão em casa, então aguenta firme aí, tá bom? Tenham paciência comigo. Vamos lá. Deuteronômio 4:9. Diz o seguinte. Deuteronômio 4:9. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E farás saber a teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aquele povo tinha visto os sinais de Deus. Então Deus fala para eles, não se esqueçam do que vocês viram. Mas seus filhos não viram. Seus netos não viram. Então você tem que falar para eles. Você tem que inculcar na cabeça, abrir a cabeça e colocar lá na cuca. Tá? Isso que está lá, que vocês acabaram de ver. Vocês têm que ensinar para os seus filhos a respeito de mim. 6 e 7, é tudo na mesma linha, tá? Tu as circuncidarás. Desculpa. Tu as inculcarás. Acabei de falar, colocar na cuca. Colocar na cabeça. A teus filhos, delas falarás, das coisas da lei de Deus, tá bom? Que Moisés está falando aqui. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, você tem que falar para o seu filho. Quando? O tempo todo. Tá? Falar. E você tem que servir o seu filho no caminho do Senhor. Se ele vai seguir ou não, o problema dele. Mas a obrigação sua é colocar na cabeça desse menino, é batizá-lo, é ensiná-lo no caminho do Senhor. Tá? E o 11:19 diz assim, é tudo na mesma linha, tá? Mas eu vou ler para vocês. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa cama, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Irmãos, que aspecto da vida que não foi contemplado aqui? Andando, deitado, levantando, comendo, o tempo todo. Você tem que ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Não tem essa de ser pessoal, não. Aqui em casa, meus filhos serão cristãos. Tá bom? Além disso, existem outras coisas que são de escolha pessoal, como gosto por roupas e comidas. Mesmo assim, nenhum pai deixa seu filho nu até que ele desenvolva gosto por uma determinada roupa. Vamos aplicar essa questão aí do batismo com outros aspectos da vida. Bom, eu não sei de que roupa meu filho vai gostar, então eu vou deixar ele pelado, tá? Não importa se está frio ou não, porque eu não sei do que ele vai gostar, tá? Eu não sei se meu filho vai gostar de comida ou não, de carne ou não, enfim. Então eu vou deixar ele sem comer até que ele cresça e desenvolva gosto por alguma coisa e aí ele escolhe o que ele vai comer. Você faz isso? Não faz, mas tem medinho, tem melindres para cuidar da questão mais importante, que é ensinar o seu filho sobre Deus. Não sabemos se o filho permanecerá na fé, mas é dever dos pais encaminhá-lo no caminho do Senhor.
tá bom? Veja, eu falei para vocês ali do inculcar na cabeça, mas a circuncisão já tinha sido feita, tá? Quando ele nasceu. Aí, quando ele for crescendo, você vai ensinando para ele sobre o caminho do Senhor, tá? Seu filho já foi batizado, e enquanto ele cresce, você ensina para eles quem Deus é. Se ele vai se desviar ou não, é problema dele. O autor do nosso livro, ele colocou uma citação aqui que eu achei legal, que é mais ou menos na linha do que eu acabei de falar, mas eu quero usar as palavras que ele utilizou. Está no livro, mas a frase não é do reverendo Adão, é do Áureo Rodrigues de Oliveira. Coloquei o crédito dele aí, tá? Pra você saber quem foi. Os pais, essa parte é minha, tá? Para poder fazer sentido o que ele disse. Não, agora, aspas. Não sentem o mesmo embaraço, né, dessa questão do batismo quando escolhem um nome, um vestuário, um alimento, um medicamento, educação e etc. para o filho. Qual pai e mãe que espera o filho crescer para decidir sozinho, para que ele, né, o filho, decida sozinho se quer ir para a escola ou não? Você vai para a escola sim, seu pecadorzinho, tá? Então, você não fica esperando, vai que ele não gosta de estudar, então eu vou esperar ele crescer, aí depois ele decide se ele quer ir para a escola ou não. Na verdade, enquanto ele está crescendo, ele não quer ir para a escola, mas o que você faz? Vai estudar, seu sem vergonha. Não tem essa não, tá bom? Você se quer ir para a escola sozinho, né? Quer ir para a escola. Comer determinado alimento, indispensável à saúde. Eu não gosto disso. Vai comer. Você fala para ele, né? Se você é um bom pai. Eu não gosto desse remédio. Vai tomar, senão você vai morrer, ô miserável. Tá? Então você não tem esse melindre todo. Mas para fé, né? Eu não posso ir pôr uma fé para o meu filho. Por favor, né? Bom, nós temos que aprender a ser pessoas de verdade, de fibra. Acho que está faltando na nossa geração. Decidir se toma ou não uma vacina. Tá? A gente dá vacina. A Priscila, ela recebeu um prêmiozinho aqui, um prêmiozinho não, né? Um certificadozinho. Eu não sei lá quem que fornece esse certificado, se é a prefeitura, se é enfim, o Ministério da Saúde, mas porque todos os meus filhos tomaram todas as vacinas no tempo certo. Então, a gente não pergunta para o nosso filho se ele quer tomar. Eu não vou dar vacina para ele da poliomielite, porque eu não sei se ele quer tomar vacina, vai doer, não sei se ele quer tomar. Você dá, por quê? Porque senão esse menino vai ter problemas, ele vai ter a doença, tá? Se ele quer ir ou não ao médico. Ora, se nós, no propósito de fazer o melhor para o bem-estar dos filhos, tomamos decisões que irão afetá-los por toda a vida, a escola afeta ele toda a vida, a comida que ele come afeta ele toda a vida, porque senão ele vai ter inanição e não vai crescer direito, ele vai ter problemas de saúde no futuro, tá? Pode ter sequelas de alguma doença. Se a gente toma decisões assim, que afetarão ele a vida toda, tá? Por que não consagrá-los a Deus pelo batismo? Então, encerra aqui meu compartilhamento de tela, tá? Então, irmãos, todas essas justificativas para ser contrário ao batismo, elas são muito fracas, são muito rasas, tá? Então, não se sustentam a um exame mais crítico, tá? É aquilo que eu falo para vocês, se você olha as questões do ponto de vista superficial, você até concorda com ela, mas você começar a aprofundar essas questões, você vai ver que elas são frágeis e você consegue derrubá-las facilmente, tá? Basta você pensar um pouquinho e meditar na palavra de Deus, estudar a Bíblia, faz uma grande diferença em toda a sua vida, tá? E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, né, pais e adolescentes aí que estão me ouvindo, que um dia, acredito eu, que serão pais, jovens que estão aí se preparando para um dia casar, espero, né? Acho que todo mundo quer. Não terceirize a educação do seu filho. Eu quero dizer para você, você acha que o seu filho é muito novo para aprender sobre Deus? O professor dele da escola não acha que ele é muito novo para doutriná-lo em ateísmo, comunismo e todo tipo de ideologia satânica, tá? Que permeia a nossa sociedade. Eu ando muito preocupado,
tá? Com a nossa sociedade, com a nossa juventude. Não só, não falo de vocês, a UMP e a UPA, mas estou aproveitando que vocês estão aqui. Eu ando muito preocupado porque eu tenho visto o que isso tem acontecido, o que tem acontecido na nossa sociedade. Sou professor, eu lido com adolescentes e eu estou vendo aumento da descrença a respeito de Deus. Eu assisto, eu cancelei a Netflix na minha casa depois que eles fizeram aquela última, no Natal, né, que eles fizeram aquela zombaria a respeito de Jesus, eu cancelei isso. E eu aqui comecei a assinar a Amazon. Mas olha, eu já tenho pensado muito seriamente em cancelar a Amazon, porque eu assisto algumas séries ali, poucas que eu assisto. Eu sempre assisto uma de cada vez com a minha esposa, e eu tô vendo assim, ó, toda a série, eles ridicularizam o cristianismo. É o tempo todo falando, olha, não tem Deus nenhum, não há ninguém lá em cima, isso é um bando de hipócrita que usa a religião para controlar. Isso o tempo todo entrando na cabeça de vocês, na cabeça dos seus filhos. Esse tipo de ensino, toda série, toda hora martelando isso. Eu assisti aí nos últimos meses aí, 3 séries. Nas 3 séries, eu vi os falando a mesma frase na boca de personagens diferentes, nas 3 séries. A doutrinação ela é constante na nossa... Olha, você quer que eu diga para você, quando começou essa luta de machismo contra feminismo no Brasil, com a Xuxa colocando meninos contra meninas lá na década de 80, criando na cabeça das crianças que meninos e meninas eram rivais, ao invés de colocar que meninos e meninas deviam cooperar entre si, porque, na verdade, um completa o outro. Que séries que foram? Hannah, tá? da Amazon, Hannah. Uma outra, Preach. Uma coisa, acho que é pregador em inglês. Eu não sou muito bom em inglês, tá, pessoal? Você tem uma ideia, eu sou melhor em grego e hebraico do que em inglês. Sério, é verdade, não estou brincando. Mas Preach, eu não sei como que pronuncia, mas acho que é pregador, tá? Não é Hannah Montana, não. Hannah é uma série da Amazon de umas meninas que elas são... ela é inserido uns negócios nela, se tornam um pouco melhor, assim, uma evolução do ser humano, mas assim, não chega a ser mutante, tá? Depois eu coloco para vocês, se vocês quiserem, esse André que está falando comigo, eu não sei quem que é, mas manda um ok, eu não sei se é o Guilherme... Sou eu, é o Gui. Tá cuidando. Beleza, o André é o Guilherme. Guilherme, depois eu ponho... É Hannah só, tá? O nome da série. É uma menina loirinha, de olho claro, e ela enfim, é tipo uma assassina, tá? Uma adolescente assassina. Hannah, esse Print, que acho que é pregador, e a outra é aquele The Boys, que é de uns super-heróis que, na verdade, eles são maus. Já viram esse aí? Deve ter visto a propaganda. Tem todos os heróis lá, né, da DC, né, da DC, Superman, só que eles são assim, não fala que é o Superman, é o Capitão Pátria. Então tem esses... E eu vi na boca de 3 personagens, dessas 3 séries, falando a respeito disso. É um bando de hipócrita, o símbolo da cruz é um símbolo de hipocrisia, não tem ninguém lá em cima, não há nada, não há Deus, esquece essa história, é só para controlar a mente de vocês. Então, em 3 séries, em menos de um mês eu vi, saiu temporada nova dessas. Na verdade, o Preach não é temporada nova, eu não tinha nada para assistir, comecei a assistir e vi essa fala aí em um dos episódios, parei de assistir a série. Então, isso está sendo martelado na cabeça de vocês o tempo todo. E nós, com pedantismo, não vamos batizar os nossos filhos, não vamos ensinar isso para eles, deixa eles crescerem e descobrirem o que eles querem ser. Não seja tolo desse... É isso que o mundo quer que você faça. É isso para que eles possam dominar os seus filhos. Tá? Já tem discussões antigas, já de procuradoras da República, dizendo os pais têm que parar com essa história de dizer que o filho é dele. O filho é do Estado. Tá? E isso não é brincadeira. É ela falando, tem um vídeo, não é, como é que chama? Fake news, não. É ela dizendo, tá? Uma procuradora da República dizendo isso. Então, é uma prática cristã, não há nenhuma proibição na Bíblia para fazermos essa prática, adotarmos essa prática, e é algo muito bom,
tá? Ensine o seu filho, ensine o seu filho, tá? A respeito das coisas de Deus. Irmãos, alguém quer comentar alguma coisa? 11, eu quebrei minha promessa aqui de chegar a 11h40, mas é 11h43. Alguém quer fazer algum comentário? Diogo, antes eu tinha muitas dúvidas em questão do batismo da criança e que eu achava que era proibido, mas vendo essa aula sua, eu defino hoje que quando eu for pai um dia, eu vou batizar minha criança. Que bom. Bom que ajudei aí. Paulo, eu também tinha, porque... viu? não tem proibição. Não tem nenhuma proibição. E assim, se nós formos considerar que o batismo substitui a circuncisão, então ela é na verdade, uma obrigação. E eu também tinha essas mesmas dúvidas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses argumentos aí, os argumentos que eu tinha. Na verdade, eu estou respondendo eu mesmo. Eu, Diogo de 2020, estou respondendo ao Diogo de 2010. Entendeu? De 10 anos atrás, essas eram as minhas indagações. Por isso que eu tenho facilidade de respondê-los, porque eram as perguntas que eu tive que responder para mim mesmo, para que eu pudesse ter uma visão mais clara do que é o batismo infantil. Tá bom? Mas que bom que ficou mais claro para vocês aí. Tá? Deus abençoe. Mais alguém, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, está encerrada a nossa aula. Eu vou pedir para alguém orar por nós. Tá? Vou pedir para alguém aqui que está na nossa sala. Tem um monte de gente aqui, mas vou pedir para alguém orar por nós. Ô, João Vitor, você está aí, meu filho? João Toledo? Bom, ele está ali. Está aparecendo para mim. Agora, se ele vai responder, eu não sei. Outra pessoa. Saulo, você ora por nós? Ninguém quer orar, irmãos. Não, o Saulo abriu o microfone. Pode orar, Saulo. Por favor. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelas suas obras, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo quanto tem feito em nossas vidas, Senhor. Peço as suas bênçãos, Senhor, para cada pessoa que está aqui reunida para aprender da tua palavra, Senhor. Abençoa a liderança da igreja, o Diogo, que tem trazido os ensinamentos a cada dia para as nossas vidas, Senhor. Toma-nos em tuas mãos e permita uma boa semana na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um ótimo domingo para vocês. Deus abençoe. Para quem chegou um pouquinho depois aí, o Nicolas pediu para avisar que hoje ele estava na conferência da Fiel. É uma conferência online, mas ele está participando. Por isso que ele não deu aula hoje para os jovens, tá bom? Os jovens e adolescentes. Deus abençoe. Um abraço para todos aí, tá? Eu não vou falar todo mundo, irmãos, porque nós estamos com 4 alunos na sala. Opa, o Tarcísio quer falar. Pode falar, Tarcísio. É só uma perguntinha aí pro Cláudio. A esposa dele está na sala, a Lívia. Eu não sei ela aí, só aparece ele. O Tarcísio, ela não participou hoje, não, tá? Tá bom então, Cláudio. Tá, obrigado, viu? Ok, eu que agradeço. Beleza, irmão. Deus abençoe a todos. Boa semana. Boa semana. Eu vi aí alguém dando tchau para mim, acenando, fazendo joinha e tal, mas eu não vi quem era. Porque quando eu vi, fui olhar quem era, ela sumiu, desapareceu aqui. Mas Deus abençoe e boa semana para todos vocês, tá? São 22 pessoas, eu não vou falar todo mundo, senão já era. Tá? Eu respondo depois o Guilherme, não é Hannah Montana. Um abraço para todos vocês, Deus abençoe, um ótimo domingo. Valeu, Diogo. Bom domingo a todos aí. Até mais, Deus abençoe. Até mais.